vamos, nessa noite, refletir um pouco sobre essa passagem. Uma passagem talvez conhecida por alguns, por outros não, mas tem uma mensagem de Deus aqui nessa passagem para você. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê que Jacó, todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Porém, quando nasceram, Jacó já nasceu colado no seu calcanhar. Só que naquela época, o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura, era dado ao primeiro, ao primogênito. E Esaú, por lei, teria esse direito de primogenitura. E passaram-se os anos, cresceram, ficaram grandes. Esaú se transformou em caçador, porém Jacó já era mais de casa, trabalhava mais ali com a sua mãe, não era de casa. E um certo dia, a gente vê que Jacó tinha preparado um prato de lentilha, e Esaú havia caçado todo dia e não tinha conseguido pegar nada. E chega faminto em casa. E quando ele chega faminto, ele vendo Jacó preparar aquela situação, aquele alimento, ele diz: me dá um pouco da tua lentilha. E Jacó diz: eu só te dou se tu me venderes o teu direito de primogenitura. E Esaú com fome, naquela situação, Jacó também faz proveito da situação. Isso é um perigo, porque tem pessoas que se aproveitam de toda a situação. Mesmo sabendo que a pessoa está em desespero, que a pessoa está em necessidade, e ele, em vez de agir com a graça, com a misericórdia, ele se aproveita da situação. É assim ou não é? E acha que está tudo bem, e Deus está batendo palma para ele, amém. Só que não é assim. Então Jacó, ele agora faz um acordo com Esaú. Esaú aceita o acordo. Eu vejo dois lados aí. O primeiro lado, eu vejo esse desejo de Jacó de conquistar as coisas a todo custo. E do outro lado, eu vejo o relaxamento de Esaú de não valorizar aquilo que Deus deu a ele, a ponto de trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. E fazendo um paralelo entre nós, quantos de nós trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilha? Trocamos aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é eterno, por aquilo que é falível, aquilo que apodrece, aquilo que se acaba. É assim ou não? Mas porém, os dias se passam. Esaú se alimenta do prato da lentilha, come, se satisfaz, e os dias passam. Chega o tempo que seu pai envelhece, Isaac. E chega o momento de Isaac abençoar, amém, o seu filho mais velho. E quando Isaac vai abençoar o seu filho, ele chama Esaú, Jacó já de olho, ouvindo de lado. Faz uma caça e prepara para mim, que eu quero te abençoar. E Esaú sai para caçar. E quando Esaú sai para caçar, Jacó combina com a sua mãe, prepara um novilho, cozinha, ele veste a roupa de Esaú para ficar com o cheiro de Esaú. O seu pai já não tinha sua visão mais normal. Acredita-se alguns teólogos que ele já tivesse com catarata, que é uma doença naquela época que não era feita hoje. Hoje a gente vai, faz uma cirurgia de catarata, muda a retinazinha
pescoço e você vê tudo normal. É assim ou não é? Mas antigamente não era desse jeito. Quem tinha catarata não tinha mais cura. Perdia a visão mesmo. Isaac já não tinha mais sua visão. E ele toca em Esaú, em Jacó, disfarçado de Esaú, com as roupas de Esaú, com um pelo de animal colado aqui na sua mão, porque Esaú era peludo e Jacó não era. Ele prepara tudo, e aí o seu pai impõe as mãos e o abençoa. Com o direito de quê? Da primogenitura. E quando Esaú volta, o direito de primogenitura já tinha sido dado a Jacó. Nesse paralelo ainda acontece uma coisa, que Isaac teve fé. Que mesmo assim Isaac abençoou Esaú. Foi uma atitude de fé. Porque pela lei se abençoava um, mas ele abençoou os dois. Não com o mesmo direito, porque Jacó foi dado o direito de dominar sobre ele. Mas ele abençoou também Esaú pela fé. E a gente vê que isso criou uma rixa entre eles. E o seu pai estava ficando já de idade. E disse: Jacó, você precisa ir e tomar uma mulher da mesma linhagem da sua mãe. Então vai até a casa do teu tio Labão. Ô Labão abençoado. Eu digo que Labão às vezes é professor pra gente. Às vezes Deus coloca no caminho do camarada Labão. Para quê, pastor? Para ele aprender que aqui se faz, aqui se paga. Que tudo que você planta, você come. Do mesmo jeito que ele engana o seu irmão, Labão vai enganar ele, ó. Muitas vezes. A primeira vez ele trabalha 7 anos, depois mais 7. Depois de 7 ele ainda trabalha 6. E durante o total de 20 anos, o seu salário é mudado 20 vezes. Então por aí você já viu. Que nada é feito de graça. Por isso que a gente deve refletir. Deus perdoa, porém a consequência nós colhemos. Aleluia. É assim ou não? Deus perdoa o pecado, agora a consequência você colhe. Foi assim com Jacó, foi assim com Davi, é assim com você, é assim comigo. Porque aos olhos de Deus ninguém escapa impune. Eu posso fugir do homem, você pode fugir de mim. É assim ou não é? Mas de Deus você não vai se esconder. Porque Deus veio tudo em todo tempo. E mesmo Jacó agora saindo da sua parentela, a gente vai chegar onde eu quero, amém? Amém. Fica ligado na história, porque quando você conhece a história fica mais fácil de você entender. Então Jacó agora saindo, obedecendo a ordem de seu pai, ele vai se embora e começa a andar. E do local que ele andou, amém? Até esse monte que ele dormiu, ele andou 100 quilômetros. Ele andou quanto? 100 quilômetros. Um pouquinho, hein? Então, Jacó, depois de 100 quilômetros, ele andou. E ali ele precisava, o sol já estava escurecendo, e ele precisava encontrar um lugar para dormir. E agora ele encontra uma pedra e deita nessa pedra. Mas o que eu acho interessante é como Deus é maravilhoso. Deus procura Jacó. Jacó não era nenhum peregrino. Jacó não era nenhum filho pródigo. Contudo, Deus saiu no encontro dele. Deus não perguntou, Deus não questionou. Por que Jacó você fez isso? Ou por que Jacó você fez aquilo? Deus não acusou, amém? Amém. Mas no momento que Jacó estava mais solitário, sozinho no deserto, porque para mim você parece fácil. Mas você andar 100 km
pedra. É assim ou não é? Muitas coisas poderiam acontecer. Você poderia ser comido por uma fera. Você poderia ser roubado, porque havia muitos mercantes naquela época. O deserto não tinha um GPS como nós hoje, né, pastora? Qualquer coisa no seu endereço eu ligo o GPS. Poderia ainda se perder. Mas mesmo assim, no momento que ele estava mais solitário, sem a mãe, sem o pai, sem o irmão, Deus, ele se manifesta. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus pela sua graça. Aleluia. Porque a graça de Deus, ela excede todas as coisas. Glória a Deus. A graça de Deus, ela excede todo entendimento. Deus não escolhe você porque você é bom, ou porque você é perfeito, ou porque você não pega, ou porque você não erra. Glória a Deus por isso, porque se fosse por isso eu estava no inferno, você também. É assim ou não? Mas Deus havia escolhido Jacó. E quando Deus escolhe alguém, ninguém pode roubar essa pessoa do nome de Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus é de fato incondicional. Pois não houve uma palavra, como eu falei, de recriminação ou de exigência. Ó, Jacó, eu vou ser contigo, tu vai ter isso ou aquilo. Deus não faz nada disso. Mas a graça de Deus é algo que nos constrange tanto, pastor. Por isso que Paulo disse que o amor de Deus me constrange. Que é verdade. O amor de Deus nos constrange tanto que a gente diz assim, eu nem mereço, mas não me ama tanto que eu estou devendo tudo. A gente vê o quanto o amor de Deus é muito maior que o nosso pedido. Porque Deus não nos escolheu quando nós estávamos sarados, mas Ele nos escolheu moribundos, cheios de pecados. É assim ou não é? E nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa Deus. Aleluia. E assim Deus se revela a Jacó naquela noite. Jacó até então, ele conhecia Deus através dos seus pais, da história que seu pai tinha contado. Mas Deus ainda não tinha falado com Jacó. Porque uma coisa é eu ouvir falar de Deus, pastor. Outra coisa é eu ter intimidade com Deus. Deus não quer que você apenas ouça falar dele. Deus quer que você tenha intimidade com ele. Aleluia. Glória a Deus. E Jacó partiu. E a gente vê que Deus, ele repetiu. Deus falou com ele. Essa mesma promessa que Deus havia feito a Jacó ali naquele momento, ela já tinha sido feita 2 vezes. A primeira vez Deus fez a Abraão. A segunda vez Deus fez a Isaac. Lá em Gênesis 12, de 1 ao 3, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, você anota lá em casa. E em Gênesis 26 também, do 24 ao 25, Deus faz essa mesma promessa a Isaac. Quando Isaac cava um poço aqui, e os inimigos vêm e tomam o lixo dentro. Ele cava outro ali, e o outro briga, diz: esse poço já é meu. E ele vai até que chega um poço que ninguém briga por ele. E aí Deus faz a promessa novamente a Isaac. Aleluia. E agora Deus faz a promessa a Jacó. Diga amém. Amém. Mas eu gostaria de usar como tema dessa mensagem: Deus tem propósito para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Olhe para a pessoa do lado e bem forte, dentro do olho dela, diga assim: Deus tem propósito Tem propósito para a sua vida. para a sua vida. Agora olha para o outro lado. Deus tem propósito para a sua vida. Para a sua vida. Diga amém. Amém. Deus tem propósito para a sua vida. Talvez você ainda nem sabe qual é o propósito de Deus. Ou talvez você ainda não ouviu a voz de Deus falando com você.
continua. Deus não muda. Eu mudo, você muda, mas Deus não muda jamais. E a primeira coisa, Deus está no controle da sua vida. Diga para a pessoa que está do lado: Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Não fique desesperado. Não fique desesperado. Porque Deus está no controle da sua vida. Porque Deus está no controle da sua vida. Pastor, o fato é que perto de Jacó estava o Senhor, diga amém? Amém. O fato é que Jacó não sabia que Deus estava perto dele, pastora. Mas Deus sabia que estava perto de Jacó. Às vezes nós não sabemos que Deus está perto da gente. Nos sentimos sozinhos, achamos que estamos só, que não tem ninguém conosco. Talvez Jacó estivesse exatamente assim. Eu posso imaginar ou conjecturar, não posso afirmar, mas acredito que está, porque sozinho no deserto ninguém se sente acompanhado. Então assim, Jacó ali estava desse jeito, se sentindo bom, pastor, se sentindo só. Mas só que Deus estava junto dele. Deus estava juntinho dele. E a gente vê que quando Deus mostra, quando ele sonha, no sonho Deus mostra uma escada. Uma escada que estava no chão e topava onde? E o que significa, pastor, uma escada que está no chão e topa no céu? Significa ligado. Que Deus tinha uma ligação. Havia uma ligação entre os céus e entre a terra. Havia uma ligação e há uma ligação entre os céus e a terra. Até Jesus disse: o que ligares na terra será ligado. Então há uma ligação entre os céus e a terra. Mesmo Jacó não sabendo disso, mas Deus mostra. Deus mostra que tinha uma ligação, que ele estava ao lado dele. Interessante é o que acontece nessa escada. Olha só no versículo 12. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo topava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia. Deus está no céu, os seus anjos também. Glória a Deus. Mas Deus está atento para o que acontece aqui comigo e com você. E às vezes o diabo tenta dizer às pessoas que Deus não está nem aí, que Deus não se importa com a sua vida. Deus não se importa com a sua história. Deus não se importa com o que você está passando. Isso é mentira. Deus se importa com você. Jacó não sabia, mas Deus agora abre os olhos deles através desse sonho. E Deus começa a mostrar através desse sonho para Jacó que há uma ligação entre os céus e a terra, e que os anjos subiam e desciam por conta própria. Os anjos subiam e desciam por conta própria? Não. Por ordem de Deus, ao respeito da vida dele. Os anjos sobem e descem, meu querido, também. Para quê, pastor? É Deus mandando te abençoar. É Deus mandando te livrar. É Deus mandando te proteger. É Deus te mandando guardar. Você precisa, meu irmão, entender que Deus está no controle da sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. Mesmo quando você se sente só. Você tem que apenas ficar ligado. E Jacó, ele, nesse sonho, a revelação continua. A primeira coisa que Deus mostra é que há essa ligação, amém? Amém. E que Deus está interessado porque Ele tem um propósito para você. Ele está interessado na sua alma, Ele está interessado na sua vida, Ele está interessado na sua história. Aleluia. Glória a Deus.
Porque Ele quer, através da sua história, exaltar o nome dEle. Oh, glória. Aleluia. É através da sua vida que Deus quer exaltar o nome dEle. Deus podia exaltar o nome dEle através dos anjos, mas Ele escolheu você. Glória. Para que através do seu testemunho, para que através das suas palavras, para que através das suas atitudes, o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. E Deus mostra a Jacó, eu tenho um propósito grande contigo. Talvez você que está aqui pensa, Deus tem propósito comigo. É com você que Deus tem propósito. A prova disso é que você está ouvindo essa mensagem. Oh, glória. Aleluia. Ou aqui ou na sua casa. Mas eu quero dizer a você, Deus tem propósito na sua vida. Amém. Deus tem propósito para a sua família. Deus tem propósito para a sua saúde. Deus tem propósito para a solução do seu problema. Aleluia. Você não está só. Amém, Jesus. Você tem um dono. E Deus manifesta a Jacó com mais intimidade. Ele mostra a Jacó que além dos anjos, Ele mesmo está de olho nele. Ele mesmo toma conta dele. E olha assim o que diz aqui no versículo 13. E eis que o Senhor estava onde? E eis que o Senhor estava em cima dela. Os anjos subiam e desciam a escada. Mas quem estava em cima da escada? Quem estava em cima da escada? O Senhor estava em cima da escada. O Senhor estava em cima da escada, meu irmão. Ele está em cima da escada. Ele está acima dos céus. Aleluia. E Ele não está lá de graça. Por estar. Deus está lá com um propósito. Deus tem um propósito para ele mudar. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele diz assim, e eis que o Senhor estava acima dela e disse, eu sou quem? O Senhor Deus de Abraão, teu pai. Aleluia. Em outras palavras, eu sou o mesmo Deus que agiu no passado através da vida de Abraão. Eu sou o mesmo Deus que agiu no passado na vida do teu pai Isaac. Amém. E eu sou o mesmo Deus que vou agir na tua vida hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus está no controle da sua vida. Não tem por que desesperar. Não tem por que se angustiar. Não tem por que ficar, amém? Amém. Descabelado. Você só precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Quando o homem entende o propósito de Deus para a sua vida, tudo muda. Tudo clareia. Tudo se encaixa. Tudo resolve, amém? Amém. As coisas se resolvem quando eu sei qual o propósito de Deus para mim. Então ali, Jacó, ele começa a ver agora a revelação de Deus para ele. E o Senhor diz, eu sou o Senhor do passado, até distante do futuro, até o futuro, tudo me pertence. Tudo é Deus, tudo é meu. O que Deus está dizendo aqui nesse versículo 3 é isso. Que toda a terra é regida por Ele, amém? Amém. Que tudo está sob o seu controle e Ele está atento a tudo. E Deus queria, na verdade, ter esse particular com Jacó. Como Deus quer ter um particular com você nesse momento. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer falar com você nesse momento. Ele quer dizer a você, olha, eu quero te mudar. Eu quero te mudar. Eu quero te transformar de Jacó para Israel. Aleluia. Deus tem um propósito. E a gente vê aqui que ele diz assim, e esta terra em que está deitado, o que? Tirarei a ti e a tua semente, ou seja, a tua parentela, os teus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho isso tão interessante.
é que Deus não se preocupa só com você. Ele já promete a bênção para você e para os seus filhos. Aleluia. Deus podia prometer só a Jacó. Mas ele diz, não, Jacó, essa terra aqui, eu vou multiplicar essa terra. Eu vou abençoar. Aqui mesmo, você e a sua parentela. Você e a sua semente. A sua semente vem de Deus. E quando a semente é de Deus, ela prospera. Ela multiplica. Ela é abençoada. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Você não pode deixar as dificuldades, as lutas dessa vida apagar isso da sua mente. Porque é uma guerra no reino espiritual para isso. Há uma guerra no reino espiritual para você desacreditar do propósito. Para você pensar que está só ou que Deus nem existe. Mas está repreendido. Porque Deus existe. E Ele tem cuidado da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem se preocupado com você. Ele está agora de olho no que está acontecendo. Às vezes parece que não. E toma cuidado com esse de olho. Porque às vezes, pastor, tem gente que pensa que se esconde de Deus. É assim ou não é? Pensa. Eu vou abrir um parênteses aqui na minha mensagem, amém? Tem gente que quer ser uma coisa na igreja e quer ser outra coisa em casa. Ele quer ser uma coisa na igreja e uma coisa do lado de fora da igreja, outra coisa. É assim ou não é? Mesmo assim. Na igreja ele é santo, é puro. E em casa o diabo foge quando ele chega. Então, é assim que tem gente que é. É assim ou não? Quando o inimigo vem ali chegar e dizer, vamos embora, que ele chegou. Por que, pastor? Porque quando a pessoa chega, aquela casa não tem mais paz. Quando aquela pessoa chega, meu irmão, não é só tribulação, é grito, é problema, é reclamação, é murmuração. Acabou-se a paz daquele lugar. Você tem que deixar Deus transformar a sua vida. Você tem que saber que Deus é tudo que Ele tem. E por isso, do mesmo jeito que você se segura na igreja, você tem que se segurar em casa. Do mesmo jeito que você se domina na igreja, você tem que dominar em casa. Porque a Bíblia diz que contra a mansidão e domínio próprio, amém? Contra essas duas coisas não há lei. Fechando o parênteses, voltando para Jacó, eu quero dizer a você: Deus, Ele sabe tudo que você está pensando. Assim como Ele sabia, como Ele estava vendo, havia um propósito de Jacó estar ali. Só. E tem vezes que você vai ficar só, não é de graça não, amém? É porque Deus quer falar com você. Tem vezes que nós passamos por dificuldades, por tribulações, que é para poder se aproximar de Deus mesmo. É para que eu e você se torne mais sensível e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aí Deus se manifesta. Talvez se Jacó estivesse com a mãe, com o pai, com o irmão, não estivesse sensível à voz de Deus. É assim ou não? Às vezes Deus permite as coisas para que você possa se tornar sensível. Tem momentos que é assim. Tem momentos que, porque Deus sabe como agir. Então Deus está no controle da sua vida. Deus vai abençoar a sua semente. Diga amém? Amém. Além de Ele estar no controle da sua vida, Ele vai abençoar a semente. Aleluia. Glória a Deus. Por que, pastor, Ele vai abençoar? Porque a Bíblia promete. Porque Ele promete. Amém? Amém. A palavra promete. Promete o que, pastor? Que Deus permanece fiel. A palavra promete que Deus permanece fiel. Aleluia. Pastor, Ele permanece. Eu posso até ser infiel a você.
Mas Deus permanece fiel. Glória. A fidelidade de Deus vai além da sua fidelidade. Mas o que Deus quer, pastor, de mim? Ele quer que você entenda que você não está aqui jogado sem ninguém, que você não está aqui à toa, que você não é qualquer um que vai nascer e vai morrer e acabou-se. Esse não é o plano de Deus. Porque o plano de Deus é que você nasceu e que agora você aceite Jesus em nome de Deus. Aleluia. Esse é o plano de Deus. É o plano de graça, amém? É o plano de milagres. E quando eu faço essa entrega, aí vem um milagre maior. Porque às vezes a gente vê Jacó, ele entendeu. Jacó era uma pessoa altamente focada naquilo que ele queria. Ele queria uma coisa que... Você vê que ele trabalhou 14 anos com uma só mulher. Se ele não fosse uma pessoa focada, não trabalhou certo, eu vou embora do casamento. É assim ou não é? Mas ele trabalhou 7, depois mais 7, 14. É assim ou não? Eu não desisto. Eu só saio quando eu me penso. Quando eu gostou, porque eu queria sair e eu não posso. Mas ele tinha determinação. E Deus gosta de pessoas determinadas. Em toda a Bíblia você vê que o milagre nunca acontece na vida de pessoas lá. Você viu o pai dele disse, vai. Se ele fosse preguiçoso, ele levou nada. Se ele não é. E o sono? Eu vou andar, eu vou isso. É assim ou não é? Atitude, meu irmão. Ela faz parte da vida. Da conquista. Ninguém conquista nada segundo se quer. Se pelejar. A pessoa às vezes quer um casamento feliz, mas ela não luta para ter esse casamento. A pessoa quer que o filho seja uma bênção, mas não investe nesse relacionamento com o filho. É assim ou não é? A pessoa quer, então assim, você quer, você tem que lutar, você tem que investir. Em tudo. Eu quero ter conhecimento, então você tem que pagar para ter conhecimento. Porque conhecimento não é de graça, é uma das coisas que custam mais caro na terra. É assim ou não é? Então você vai ver. Você vai ver que Deus, Ele tinha um projeto, Ele tem um projeto, Ele lança o seu projeto, mas Ele promete que vai abençoar essa vida. Deus escolheu você, meu irmão. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que você é escolhido de Deus. E quem é escolhido de Deus é abençoado por Deus. Diga amém. Amém. Diga assim, eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Portanto, eu também sou abençoado por Deus. Eu também sou abençoado. Quem é escolhido de Deus, ele é abençoado por Deus. Aí Deus promete essa bênção. Aqui no versículo 14 que nós acabamos de ler. Mas há outra coisa que nós precisamos entender. Fora da bênção, o que é, pastor? Porque é muito bom. A bênção todo mundo quer. É assim ou não é? Mesmo assim. Todo mundo quer ser abençoado. Quem não quer ser abençoado aqui? Ninguém. Também se dissesse a mim, eu ia dizer, você não está mal. É assim ou não é? Por que, pastor? Porque todo mundo quer ser abençoado. Mas só que além da bênção, Deus promete abençoar a sua semente. Isso é certo. Isso é uma das coisas que eu digo que Jesus falou. Jesus assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas o quê? Jesus disse, olha, eu vim para que tivesse vida e tivesse de quê? Então, quer dizer, a bênção de Deus acompanha a fidelidade a Ele. É assim ou não é? A total entrega a Ele. Então, olha só, mas é a escolha. Porque ninguém escolhe Deus. Ninguém que está aqui escolheu Deus. Inclusive eu. Foi Deus que nos escolheu. Deus te escolheu para estar aqui. Deus te escolheu para tirar do pecado. Deus te escolheu para abrir os olhos. Foi Ele que te escolheu.
eu escolho. Deus escolheu Jacó. E você vê que quando Deus se revela com o homem, ele entende, de verdade. Você vê que ele entende, você vai ver pela sua atitude aqui. Que Deus deve ser adorado por aquilo que ele é, e não por aquilo apenas que ele pode fazer. Tem muitas pessoas que querem adorar a Deus por aquilo que ele pode fazer. É assim ou não é? Mesmo assim. Eu vou adorar a Deus porque Deus... Engraçado que é até uma mensagem dos nossos dias, né? Venha para Jesus, multiplicar, confirmação. Venha para Jesus e acabar os seus problemas. Não estou dizendo que Deus não tem bênção, amém? Porque eu acredito na bênção de Deus, não isso. Mas eu tenho um detalhe que eu digo. Na vida tereis aflições, como Jesus disse, mas tem o quê? Bom ânimo. Porque eu venci. Em outras palavras, em outro sentido. Eu venci o mundo e você vai vencer também por mim. Aleluia, glória a Deus. Por você mesmo que você não vence não, mas por mim você vai vencer. Jesus está dizendo isso. Mesmo assim. Então quer dizer, olha, a vitória é certa. Mas os desafios também são certos. Não pense que você vai vencer sem ter desafios. Não pense que você vai conquistar sem ter que lutar. Sem ter que se esforçar. Tudo na vida requer atitude, requer esforço. Deus me escolheu, Deus me tocou, aí depois que Ele me toca, Ele me empurra, vai. É assim ou não é? Mesmo assim. Vai que eu ia atingir. Agora, você precisa crer no que eu estou dispondo para você. Eu vejo muito como aqueles talentos. Um pega o talento em terra, um ganha o talento em terra, o outro pega 10 e veste. Tem gente que tem um só talento, pega aquele talento e joga debaixo do tapete, com medo de perder. Não prospera. Prospera? Não. Mas o que tem 10, que ele veste, ele prospera. O que tem 5, ele prospera. Se ele vestir, se ele enterrar, fica no menos 5. Então você tem que entender que tudo no reino espiritual é assim, amém? Então Deus, Ele vai abençoar a sua semente, mas Deus, Ele sabe, Ele quer, amém? E você deve saber que você tem que adorar a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Jacó entendeu isso, amém? Ele entendeu, porque quando ele levantou do sonho, da visão, da revelação de Deus ali, o que é que aconteceu? Ele não ficou, poxa, eu vou ser dono de tudo isso aqui. Não. Ele focou em adorar. Ele focou em consagrar. Ele focou. Foi assim ou não? Mesmo assim. Olha só aqui comigo. Vai aí no versículo, por favor. Versículo 16. Ele diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste o quê? Lugar. E eu não Sabia. E olha o 17. E temeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele o quê? Temeu. E disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de quem? Deus. E esta é a porta de quê? Dos céus. Então olha a atitude do camarada. Veja a atitude dele. Veja o que ele foca. Ele nem focou nas bênçãos. Porque se ele tivesse focado nas bênçãos, ele ia dizer: poxa, esse lugar é tremendo. O Senhor disse que era comigo. O Senhor disse que ia abençoar minha parentela. O Senhor é assim ou não é? Mesmo assim. Mas quando ele acordou, ele perdeu o foco. O foco dele foi outro. Qual foi, pastor? Foi adorar. E ele temeu ao Senhor. E ele temeu ao Senhor. E ele temeu ao Senhor. O que é isso, pastor? Temer? Não. Ele adorou. Ele amou. Ele se prostrou. Ele se submeteu.
Ele se rendeu. Amém? Amém. Você precisa se render ao Senhor. Todo milagre começa quando nós nos rendemos. Amém? Amém. Todo milagre inicia, meu irmão, quando nós nos lançamos. Aí você vê na continuação, olha aqui o que Jacó diz. E então levantou Jacó pela mão, o quê? Pela manhã, e de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça, e o pôs por qual, o quê? Coluna, e o quê? Derramou azeite em cima dela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jacó consagrou aquele lugar a Deus. Ele consagrou, amém? Engraçado é que Jesus é essa pedra, né? Jesus é essa pedra. Jesus é essa pedra. Ele é a salvação. Diz assim: e chamou o nome daquele lugar, o quê? Mais forte. E chamou o nome daquele lugar, o quê? Betel. E o nome, porém, daquela cidade dantes era o quê? Luz. Então agora passou a ser Betel, casa de Deus. Era luz, mas agora passou a ser Betel, casa de Deus. E olha só, vê o que acontece aqui. E Jacó fez um voto dizendo o quê? É aí onde eu digo. Olha a entrega. Olha a entrega. Diga para a pessoa do lado: Deus quer uma total entrega sua. Foi fraco, você está com medo, irmão. Ele é bonito assim mesmo, nasceu assim. Diga ele. Diga ele. Deus quer uma total entrega sua. Não é pela metade, amém? Repete para ele. Não é pela metade, não. Não é pela metade, não. A entrega tem que ser total. A entrega tem que ser total. Quando essa entrega é total, aí ó, Jacó dá o perdão dele. Ele se lança nos pés de Saul. E ele coloca diante de Deus agora. E olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz para Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se for comigo e me guardares nessa viagem, versículo 20, que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, versículo 21, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o quê? Deus. O Senhor será o meu Deus. Deus já havia prometido aqui. Deus já havia prometido. Deus não falha com suas promessas. Mas Jacó precisava de ter a atitude dele. E qual era a atitude dele, pastor? Ele teve encontro com Deus e agora ele já começou um processo de transformação, pastor. E nesse processo de transformação, a primeira coisa que tem que acontecer é uma total entrega. Porque quando a gente vê, sabe, que eu descendo na árvore, Jesus diz: Lázaro, eu desço depressa, que me convém repousar em tua casa. Deus quer que você desça da árvore. Quando eu lembro dessa árvore de Zaqueu, eu lembro sempre do cara em cima do muro. Eu sempre gosto de contar uma história, eu vou contar uma hoje. Havia um muro que dividia entre o reino de Deus, o lado de Deus, amém? Amém. E o lado do inimigo. E tinha um muro no meio. Esse muro fazia a linha das duas fronteiras, amém? Amém. E as pessoas que estavam do outro lado, onde ela ficava chamando. E as pessoas que estavam em cima do muro, ele nem ligavam. E aí o cara começou a ver aquilo e vendo, ele disse: oi, amigo, por que o pessoal do céu aqui me chama para descer do muro? E você não liga que eu estou no muro? Aí ele disse: é simples, porque o muro já é meu. O muro já é do diabo, amém? Amém. O muro é linha de divisão, de dúvida.
Amém? Amém. Uma atitude de se render, uma atitude de dizer, Senhor, tu será o meu Deus. Eu quero, Jesus, que tu seja o meu Deus. Eu quero, Senhor, que tu seja o centro da minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha história. Eu não quero, Senhor, mais viver, Senhor, em cima do muro, porque eu sei, Senhor, que o muro é perigoso. Se você partir em cima do muro, você, infelizmente, já estará condenado. É assim ou não? Porque o muro pertence ao diabo. E aí eu quero concluir nessa noite dizendo, antes de concluir, nós temos que ir trazendo para mim e para você. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus para você